né? Porque assim, todo mundo lá da academia já tem uma experiência muito grande, né? E aí eu chego lá pra interromper, já chego atrasada, sento e espero eles falar, né? E ó, ouvindo. E aí eu digo, olha, ser poeta não é algo extraordinário como vocês pensam, não. Diga aí que doido. Ser poeta é faculdade nossa, né? Aí eu digo, Foucault, na história da loucura na Idade Clássica, ele acusa Descartes de ter dividido a nossa linguagem em duas. Na direita, a verdade, a clareza, a razão. Na esquerda, a desverdade, a escuridão, os afetos, a arte, a desrazão. Desrazão é uma palavra cunhada por Foucault, em que ele traz tudo que a outra face da razão, né? A outra face da razão que seria a linguagem simbólica. Que eu quero repetir: a ilusão, a sensibilidade, o corpo, a arte, a ilusão, os sonhos. Os sonhos para mim é muito importante. Para mim, os sonhos faz parte da minha vida, do dia, né? Eu durmo para sonhar. E eu quero ter ótimos sonhos, né? E para isso eu tomo suco de maracujá. Para dormir bem, colchão macio, lençol cheiroso, é para preparar para viajar. Então, acabou? Então. 5. É muita coisa para falar. Vou falar das minhas peças, rápido. A minha primeira foi Fêmeas. O que foi que eu fiz Fêmeas? Eu trouxe poemas de mulheres que falavam do universo feminino, né? Aí eu trazia Elisa Lucinda, Hilda Hilst, Floribela Espanca. É muita gente. Eu, nesse espetáculo, que foi mais ou menos um monólogo, eu dividi em poemas, foram poemas em que eu trazia mais 3 linguagens artísticas, que era música, dança e projeção de imagens. Eu cantava, eu dançava, mas não projetava a imagem, porque não dava tempo de correr e voltar, né? Porque eu gosto de fazer tudo. Porque quando eu penso numa peça minha, eu penso no inteiro. Não penso quem é que vai ser o diretor, quem é que vai ser o figurinista, eu faço tudo. Agora, é porque é estranho, né? É porque é estranho quando você assume isso. Eu botei até o nome da minha produção MacGyver, né? Isso é metáfora. Quem assistiu MacGyver sabe do que eu tô falando, entende? Só que no MacGyver faço tudo. Agora, é claro que eu preciso de ajuda, né? Você poderia me ajudar a fazer isso, mas porque não dá pra fazer tudo. Então, em Fêmeas, que foi minha primeira peça, eu montei tudo e o Dácio Tavares, ele dirigiu um momento que eu apresentei lá no SESI, no Teatro SESI. Foi muito legal. Então, foi até legal dele dizer que a peça já chegou pronta, né? Ele realmente me deu algumas dicas, mas a peça chegou pronta. Ele me apresentou quatro sonetos cardinais de Maria da Conceição Paranhos, que é realmente muito bom. E depois, vou passar porque o tempo está curto. Mirante dos Astros. Mirante dos Astros eu transpus a linguagem cinematográfica para a teatral. Como eu transformei Estamira, não sei se vocês conhecem, um documentário de Marcos Prado, muito bom, que trata de uma mulher que na época era 62 anos e que viveu no lixão no Rio de Janeiro, catando, comendo, vivendo, enfim, ela acabou de morrer e foi descoberta e fizeram esse documentário, né? Mais uma vez eu quero trazer a linguagem da loucura. Na verdade eu quero dar voz, né, para essa linguagem que as pessoas marginalizam, né? Não só o louco, mas também outros. Falar em marginais. Gente, é muita coisa para contar. Eu tenho 3. Então, como foi que surgiu Mirante dos Astros? Eu fui convidada para fazer Fêmeas no entardecer poético, no entardecer literário, no congresso, sei lá, que teve na Casa do Comércio, né?
E aí a pessoa que me convidou, ela é professora de literatura portuguesa. Ela falou, Inaê, o tema será literatura marginal. E aí fui lá pesquisar, né? Aí eu conheci Carolina de Jesus, que foi através de Quarto de Despejo, que é um livro dela, que eu fiz o figurino. E aí eu montei, né? Eu transcrevi para 10 minutos mais ou menos um poema. E as pessoas gostaram tanto que eu vou aumentar. Aumentei e aí ficou 1 hora, né? Um monólogo. Aí eu apresentei em outros lugares. Depois, como foi que surgiu a última peça, estudei para o mestrado, né? Um ano todo me abastecendo e não passei. Mas eu montei esse espetáculo, né? Porque dentro o texto, né, da peça, ele é esteticamente acadêmico, né? Para mostrar para eles porque eu não passei, gente. Até hoje eu não acredito.